Graça e paz, Pastor Wallace Tavares, e hoje nós estaremos dando sequência ao nosso curso, a Teologia do Obreiro. Hoje nós falaremos sobre a parte etimológica, então vamos à etimologia da palavra obreiro. Existem várias vertentes na etimologia para a palavra obreiro, sendo a mais utilizada a que vem do latim, que é operarius, o qual por sua vez traz um sentido de quem trabalha, o trabalhador de um trabalho duro e dificultoso, que opera algo em sua função. Trabalhador ou obreiro denotam o trabalho árduo com as mãos, uma ocupação ativa ao executar uma tarefa ou em produzir um produto. Como, por exemplo, na construção da casa do Senhor, registrada em 1 Crônicas, capítulo 22, verso 15, que diz assim: além disso, tem trabalhadores em grandes números, canteiros, pedreiros, carpinteiros e toda a sorte de peritos em toda espécie de obras. Este uso ativo e energético também é aplicado aos que praticam a iniquidade, também chamados em algumas versões de obreiros da iniquidade. Lucas capítulo 13, verso 26 ao 27, o Senhor assim relata dizendo: então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas, e ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Mas o homem de Deus que trabalha com afinco, trabalha na palavra, dedicado ao amor pela obra de Deus, o qual não se envergonha, ele obtém do Senhor a aprovação, como Paulo registrou para o seu filho na fé, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15, dizendo: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, a Bíblia, entre tantos personagens apresentados como obreiro de Deus aqui na terra, faço então destaque neste primeiro momento para Marcos, o qual o apóstolo Paulo relatou como um obreiro cristão. Começando com Pápias, o qual foi um dos primeiros escritores da igreja. Muitos outros escritores, de modo unânime, atribuíram o segundo evangelho a um jovem companheiro do grupo apostólico chamado João Marcos. A tradição corrente no século II foi bem resumida por Irineu, aproximadamente 180 anos depois de Cristo. Ele diz: depois de uma partida de Pedro e de Paulo, Marcos, o discípulo intérprete de Pedro, também nos entregou por escrito o que havia sido pregado por este apóstolo. Esta declaração é repetida em essência por Orígenes de Alexandria, aproximadamente 250 anos depois de Cristo, por Tertuliano de Cartago, aproximadamente 200 anos depois de Cristo, e por Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, aproximadamente 400 anos depois de Cristo. Sendo assim, nem em base interna nem externa há qualquer boa razão para desconfiar a autoria tradicional, a narrativa direta e simples de Marcos, que combina com o caráter conhecido de Pedro e com o tipo de pregação que era pregada na era apostólica. Sim, de acordo com os escritos do NT, João Marcos era filho de uma mulher chamada Maria, que possuía uma casa em Jerusalém e era suficientemente próspera para ter servos. Diz assim os escritos em Atos capítulo 12, verso 12. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu à porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar.
É possível que o cenáculo, um salão construído em cima do andar térreo de uma casa, da última ceia tenha sido em sua casa, e que a reunião de oração pré-pentecostal tenha ocorrido lá. João Marcos devia ser conhecido de todos os apóstolos e devia estar familiarizado com a sua pregação. É provável que possa ter visto Jesus durante a última semana de sua vida, se não antes. João Marcos era primo de Barnabé, que o levou a Antioquia para trabalhar na igreja consigo e Paulo, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 25, que diz assim: E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo o João, que tinha por sobrenome Marcos. Ele acompanhou Barnabé e Paulo em sua primeira viagem missionária como um obreiro auxiliar, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 5, que diz assim: E chamados a Samaria, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. João Marcos apartou-se deles em Perge, voltando para Jerusalém, conforme Atos capítulo 13, verso 13, que nos relata desta maneira: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfília. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. A atitude de Marcos fez com que Paulo o recusasse a levá-lo na segunda viagem missionária, como Atos capítulo 15, versos 36 ao 39 é relatado. Mas Marcos continuou em seu serviço missionário com Barnabé. Diz assim Atos 15, 36 ao 39. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemo-nos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que levasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfília se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Ele evidentemente teve êxito, pois nas cartas posteriores de Paulo, Marcos é recomendado como um obreiro cristão. Em Colossenses capítulo 4, no verso 10, Paulo faz um relato de Marcos assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, primo de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, o receba-o. Na segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, o apóstolo Paulo faz esta recomendação do obreiro Marcos. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, diz assim o apóstolo do Senhor: Só Lucas está comigo. Toma Marcos e trazei-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Queridos, partindo deste princípio da história de obreiro do discípulo Marcos, entraremos então a apresentar neste curso princípios básicos da Bíblia Sagrada, que fará entender de maneira clara e objetiva a teologia do obreiro nos fundamentos da ética cristã. Lembrando a todos vocês, inscreva-se no nosso canal, deixe aí adicionado o sininho para que todas as vezes que nós lançarmos aqui no canal um vídeo, você receba a notificação e venha também compartilhar conosco este momento de comunhão, de conhecimento e de fé. Graça e paz, Deus os abençoe e até a próxima aula, que será da ética do obreiro.